irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero desejar um bem-vindo aos novos inscritos e dizer que estamos à disposição para qualquer comentários e respondê-los. Se você está passando aqui também pela primeira vez e não se inscreveu ainda no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estamos aqui para somarmos conhecimento, entendimento e humildade, ensinando a palavra de Deus como ela é. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos jovens. Lição de número 6, a classe dos jovens estamos aprendendo nesse trimestre separados para Deus. E a lição de número 6 nos apresenta um tema longo, Tema longo. Enfim, mas diz assim o tema: mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Então, o comentarista ele explora Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14, e no tópico de número 1, ele diz assim, está escrito assim: o crente deve morrer para o pecado. E aqui ele questiona uma interpretação, que ele fala de uma interpretação errônea da justificação pela fé, E no tópico de número 2, ele diz assim: vivendo uma nova posição em Cristo. No terceiro tópico, ele vivendo em novidade de vida, certo? Então, é essa a lição dessa lição de número 6, ok? Nós vamos estar trabalhando um pouco sobre a exegese desse texto, que Paulo diz assim aos Romanos: que diremos, pois, permanecermos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, pelo que em Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado, justificado do pecado. Ora, também já morremos em Cristo, cremos também que com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais teve domínio sobre ele. Já não morre, a morte não teve domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a ter viver para Deus. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo de número 12. Está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus irmãos, o texto nos aponta aqui, mas o que é morrer para o pecado?
propriamente dito. Devemos responder essas questões, né? O comentarista, ele ainda coloca aqui na lição, né? E vem aqui algumas inquirições. E ele começa no texto, no primeiro tópico, diz assim: a interpretação errônea da justiça pela fé, né? A doutrina da justificação pela fé não é tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu debaixo de um jugo da lei. Imagine o judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela obediência à lei e pelas obras. Coloque-se no lugar dele. De repente parece outro judeu, um pouco tempo havia se convertido com uma nova legião, anunciando que Deus enviou seu filho de uma forma humana. Entendeu por quê? A sabedoria de Deus sempre será loucura para o homem carnal, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos entender essa demanda. O pecado, seja o desejo, ele está escondido no corpo. A tentação agita o pecado, mas nunca devemos permitir que ele reine. Assim que tomemos consciência de um desejo, devemos nos considerar mortos para o pecado. Romanos 6, verso 11. Isso sempre podemos viver uma vida vitoriosa, né? Toda pessoa é tentada quando é arrastada por seus próprios desejos e seduzida. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim: no entanto, ser tentado não é pecado, né? Nós vamos ver o que diz Pedro. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado em várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece que é provado pelo fogo, esse ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o pecado com ela. Romanos, ou seja, Mateus capítulo 5, verso 28. Então, aí nós temos um aviso para a cobiça. A lei dizia, não deve cobiçar. 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Mas este homem olhou para a mulher para desejá-la, e ele concordou que o desejo de seus membros fez considerar mortos, né? Ele serviu a lei do pecado em sua mente, por isso cometeu adultério em seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que serviu a lei de Deus com sua mente, né? Ele diz que ele serviu a lei de Deus com sua mente. Romanos capítulo 7, verso 25. Tiago pergunta: de onde vem a guerra, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiam? Cobiçais nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Ou seja, Tiago capítulo 4, verso 1 e verso 2. Né? O desejo exige a guerra em nossos membros, tal ponto que há lutas e rivalidades nas igrejas cristãs, porque as pessoas não se consideram mortas, né, para o desejo. Temos que resistir ativamente o pecado assim que tomamos consciência disso, ou seja, fazemos isto resistindo aos desejos. Não fomos capazes de fazer isto de acordo com a lei, porque a lei só se torna efetiva depois de que o pecado é manifesto. Portanto, o que era impossível à lei, visto que como estava enferma na carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, verso de número 3. Então, morrer para o pecado significa servir a Deus de forma contínua, não é? Morrer para o pecado significa dizer não para si mesmo. Morrer para o pecado significa dizer não para as nossas anomalias, nossas manias, nossos maus costumes. Morrer para o pecado significa renunciar o nosso próprio eu, né?
E assim vamos para frente. Então, a obra de Deus em Cristo, ela foi mais profunda que a lei, né? Esse trabalho ocorreu dentro do corpo de Jesus, né? Lá a própria cobiça, o pecado na carne, foi condenado. Por isso, ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Romanos, ou seja, Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Né? Jesus veio destruir as obras do diabo. Ele fez isso pela vitória em cada tentação que ele encontrou, através do poder do Espírito Santo que habitava dentro dele. Deste modo, ele sofreu a morte na carne, sofreu quando foi tentado, mas em troca ele foi vivificado pelo Espírito, né? Então, ao longo do nosso conceito, ao longo da nossa vida, né, temos que ter uma vida de piedade enquanto que lutamos com o combate para combater a boa fé e contra os desejos dos nossos membros, né? Nós temos Jesus, né, como nosso sumo sacerdote, porque ele foi tentado, portanto, e nunca cedeu à tentação. Então ele tem know-how para nos ajudar, sem dúvida alguma, ok? Então o texto é muito objetivo, né? E o comentarista ainda adverte aqui, num subtópico de número 2, do tópico 1, ele diz assim: advertência contra o abuso da graça. Isso acontece constantemente, né? Pessoas que entram em bebedice, pessoas que brincam com o pecado de adultério, pessoas que não sabem ter marcha ré, não sabem renunciar, né? Ou não sabe ou não quer, né? Então o comportamento libertino é preocupante. Isso preocupava o apóstolo Paulo. Esse problema não é exclusivo da sua época. Ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo, lembrando que não existe graça sem justiça, certo? A justiça de Deus, o amor de Deus, e a graça não vem separado das justiças. Ele anda juntos. E se Deus tiver que fazer justiça, Ele fará. Isso não tenha dúvida. Isso vimos também olho nu em alguns casos que temos acompanhado, né? Depois, subtópico 3, ele diz assim: justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas, ao mesmo tempo, o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge com uma nova vida em uma ressurreição, ok? No texto de número 2, no tópico de número 2, o comentarista colocou: vivendo uma nova posição em Cristo. Uma vez que você confessou a sua fé, resistiu à tentação, agora você tem uma nova vida em Cristo, né? E assim sucessivamente. Paulo, dentro desse contexto, ele acabou de identificar apontar a doutrina da identificação de Cristo, né? Ele aponta aí para o reinado da graça. No capítulo de Romanos, capítulo 6, no seu verso 1 e até o verso 23, ele aponta para o reinado da graça. Logo, em Adão toda a raça caiu em pecado e miséria, mas em Cristo, ou segundo Adão, todos nós somos libertos do pecado e da morte. Então, os que estão em Cristo, sobre o reino da graça, foram libertos da tirania do pecado, pois ele abundou o pecado e superabundou a graça. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora somos livres de Cristo, podemos desfraldar as bandeiras da nossa liberdade. A abolição da escravatura, nós fomos éramos escravos, agora estamos livres do pecado, livres do pecado. Então muitos crentes são ignorantes, não conhecem o que Cristo fez por eles, outros são acomodados, acostumam
acostumaram a viver como escravos, outros ainda são fracos, vivem com medo do feitor de escravos e deixam aí de desfrutar a liberdade em Cristo, né? Romanos 6, Paulo mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. Pela justificação fomos libertos da culpa e do pecado. Na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. Está aí uma diferença, né? E uma observação muito interessante, né? Então vencemos o pecado sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta na eficácia da morte de Cristo e da virtude de sua ressurreição. Então, a doutrina do reinado da graça, entretanto, levou os libertinos a distorcer o ensino de Paulo. Eles ensinavam que a prática do pecado abre larga avenida para uma ação mais robusta da graça, certo? Assim, esses mestres do engano, eles ensinavam que devemos pecar a valer para que a graça seja mais abundante. Isso é uma discrepância, isso não tem nenhum cabimento, certo? Mas tem pessoas da mente podre que pensam assim, né? Então, jovens, tenhamos cuidado, ok? A graça nos livrou não apenas da culpa do pecado, mas também do seu poder. John Stott, comentarista, ele diz que Deus, o Deus da graça, não apenas perdoa pecado, mas também liberta de pecar. Não apenas perdoa, mas liberta-nos de pecar. Pois a graça, além de justificar, ela também santifica. O comentarista, um comentarista muito virtuoso, né, já até faleceu, William Barclay, ele tem razão quando ele diz que é tangível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude vil um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que seu pai o perdoaria. Então, é um negócio deprimente isso, né? Então, pode pecar que Deus vai perdoar, assim não. Não é assim, porque o amor não está separado da justiça, certo? Então, se você quer ser justificado, você precisa ter certeza de que Deus o perdoou, ok? E não só ter certeza, ter frutos dessa certeza, desse perdão, ter resultados, né? Ainda em Romanos 6, né, nós temos uma resposta para aqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem. Paulo usa 2 argumentos eloquentes aqui para desbaratar essas pretensões, esses pretensos hereges. Primeiro, é a nossa união com Cristo por meio do batismo, capítulo 6, versículo 1 a 14, né? E o segundo, a nossa servidão a Deus pela conversão. Primeiro, a nossa união, depois a nossa servidão, né? Então, podemos fazer uma reflexão, uma conexão interessante aqui nesse argumento do texto e da nossa lição, né? Que nos aponta, John Stott, ele vê 5 pontos, né? O comentarista, ele aponta aqui 5 pontos nesses argumentos. Primeiro, em ambos os pontos vemos a supremacia da graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, e Romanos capítulo 6, verso 15. Segundo, em ambos vemos também a mesma relação entre o pecado e a graça. Terceiro, nós vamos ver Paulo reage à questão com a mesma indignação. Quarto, em ambos a ignorância é apontada como base do antinomismo, né? Quinto, em ambos Paulo fala das descontinuidade radical, não é, entre a velha e a nova vida, não é? A descontinuidade radical disso. Então, consideremos a seguir, vamos observar 2 pontos importantes que Paulo traça. Primeiro, a pergunta se inicia no capítulo 6 de Romanos e dá ênfase no capítulo 4, né? No capítulo 5, começa no capítulo 5 e procede aí
no capítulo 6 finaliza essa ênfase, né? Se a graça é superabundante, né? Aí vem onde o pecado é abundante, então se a multiplicação das transgressões serve para demonstrar o esplendor da graça de Deus, então não deveríamos pecar mais, né? Para que Deus seja mais ainda glorificado, ou seja, na magnificência da sua graça. Essa pergunta retrata aí uma distorção da antinomia muito grande, que é a objeção dos legalistas, né? A doutrina da justificação pela graça por meio da fé, independente das obras, né? E a Bíblia diz que isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, a interferência silenciosa é imediata e energeticamente rejeitada por Paulo, não é? O apóstolo, ele responde no capítulo 6, verso 2, né? Ele diz que a distorção da antinomia sobre a rejeição dos legalistas, ele aponta aqui 3 verbos que regem essa primeira parte do argumento, né? Primeiro, considerar, saber, não é? Versículo 6, capítulo 6, versículo 6, considerar, capítulo 6, versículo 11, e oferecer. 3 verbos: saber, considerar e obedecer, né? O primeiro, devemos saber. A fé cristã está fundamentada sobre o entendimento, crer e também pensar, ou seja, a ignorância da verdade não glorifica a Deus e nem nos possibilita o crescimento da graça, certo? Então, o segredo de uma vida santificada está na mente, que consiste em saber, capítulo 6, versículo 3. Então, e considerar, certo? O que devemos saber, então? Nós morremos para o pecado, e se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A morte e a vida não podemos coexistir, não podem coexistir, ou seja, não podemos estar mortos e vivos ao mesmo tempo, com relação a alguma coisa, ou enfim, a graça nos salvou do pecado, e não no pecado, certo? O pecado é inadmissível, mas no cristão, o antinomismo argumenta que o crente pode persistir no pecado, mas Paulo afirma que o crente morreu para o pecado. Então não devemos viver no pecado se estamos mortos, né, para ele. Assim como nós morremos para o pecado em Adão, morremos também para o pecado em Cristo, né? Então, John Stott, ele fala que Paulo, ele fala de uma impossibilidade literal na prática do pecado dos crentes, mas a incongruência moral, né? E Charlie Rod, por exemplo, o velho Rod, que quando vai falar de hamartiologia, né? Ele faz uma abordagem interessante. Juan Chalbaut também diz que tal é a natureza da união do crente com Cristo, se eu viver no pecado, não só é uma inconsistência, mas também uma contradição de termos, tanto quanto falar de um homem morto que vive ou de um homem bom que é mau, ou seja, a união com Cristo sendo a única fonte de santidade, né? Não pode ser fonte do pecado, certo? Então há uma contradição, uma discrepância gigantesca se formos olhar para isso. Adolf Paul, ele diz que no exato momento que a morte acontece, cai por terra qualquer reivindicação diante do falecido. Ninguém pode exigir nada dele. A autoridade financeira, credor, executor penal podem buscar algo somente dos vivos. Os mortos escapam de todo o sistema de compromisso. Então, morrer muda radicalmente a posição legal. Morrer é libertação. Morremos para o pecado. Este é o grito da liberdade, né? O grito de liberdade que a alma latente dá. Então, um conceito interessante, não é? John Stott, ele diz assim que o pecado,
no sentido que Paulo aponta aí, que declara a impossibilidade, não a impossibilidade literal, né, sobre paz do crente. Ele trabalha também uma questão de fatores imorais, né, e quando você assemelha uma coisa com outra que não tem nenhum sentido, né, não tem nenhum sentido. Então, nós morremos para o pecado, depois nós fomos batizados na morte de Cristo, capítulo 6, verso 3. Se o batismo significa união com Cristo em sua morte, então os crentes morreram, né? Morreram com Cristo, porque ele morreu. Então, William Granthouse, ele diz assim: a morte da qual fomos batizados é a morte dele, e a nossa morte está ao mesmo tempo incluída na dele, né? Dele que é em Cristo. Então fomos introduzidos numa relação mística, né, com Adão, como novo Adão. Entretanto, o Cristo ligado a ele, nosso Senhor, ele é o nosso representante, o cabeça. Fomos batizados em Cristo Jesus, né? Quando ele morreu, morremos também com ele. Quando ele viveu, ele foi sepultado, fomos sepultados também com ele. Bendito seja Deus. Assim como estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou, então estávamos em Cristo quando ele morreu. Sua morte foi a nossa morte. John Stott afirma ainda que fomos unidos em Cristo anteriormente pela fé, exteriormente pelo batismo, né? Paulo, portanto, não se refere aqui ao texto, a forma do batismo, mas no seu significado da nossa identificação, certo? Outro ponto importante é que ressuscitamos com Cristo, né? Nossa união com Cristo não é apenas em sua morte, mas também em sua ressurreição. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitamos nele para vivermos em novidade de vida. Então, o poder da ressurreição está em nós para vivermos uma vida de poder. Então, o reinado da morte pelo pecado não tem mais poder sobre nós, uma vez que morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, a morte e a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos, né? Doutrinas significativas, né, que aponta para tudo isso. Também as expectativas, as experiências pessoais, que já através da fé, do batismo, no caso, né? Outro ponto importante é que fomos crucificados com Cristo, né? Fomos crucificados com Cristo. Paulo volta a enfatizar que o crente precisa ser regido pelo conhecimento. Devemos saber que fomos crucificados com Cristo. Alguns dos pontos precisam ser esclarecidos. Quem é o velho homem que foi crucificado? Então, certamente, a totalidade de que éramos antes da nossa conversão, ok? Romanos 6,6 não tem mesmo sentido de Gálatas capítulo 5, verso de número 24, né? Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, isto é, o fato consumado. Então, o agente da ação é o próprio Deus, né? O próprio Deus. Então, ele resolve agir e ninguém vai impedir, né? O que significa o corpo do pecado que deve ser destruído? Certamente, Paulo não está transferindo o corpo, pois esse não é mais a si mesmo pecaminoso, como pensavam os gnósticos. Então, trata-se de uma grandeza, né, que é expressa por meio do corpo, ou seja, o corpo condicionado e governado pelo pecado. Ele leva todas essas bancarrotas aqui que eu citei, né? O que significa ser destruído? O verbo catargel não significa incluir, eliminar, erradicar, derrotar, incapacitar e destruir, certo? Então, não indica isso. Então, destruir não é desaparecer, certo? Isso não significa que deve ser aniquilado, mas despojado, não é? E do poder julgador da morte, não é? O William Hendricks, ele tem razão
né? Quando ele diz que quinta de todas, quando ele diz que a morte quita todas as dívidas, quando nós edificamos com Cristo, morremos legalmente para o pecado, certo? É o que diz o texto, e os comentaristas também trabalham muito esta proposta. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue nos nossos corações, no nome precioso de Jesus. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.